Então, a minha apresentação ela vai na direção mais da ética, né? Tentando trazer para a dimensão prática, a aplicação mesmo, aplicada da questão da ética, especificamente a ética e também a bioética. O fato de eu focar na dimensão prática, né, aplicada dessa relação entre ética e ciência, é algo que me provoca pensar na questão dos conflitos e dilemas vividos, particularmente por trabalhadores do campo da saúde, que estão na linha de frente do atendimento às vítimas de coronavírus. Vou focar na ética e, mais especificamente, na bioética, como norteadores das dimensões que o tema desperta. Tomo como premissa básica a convicção de que toda a vida importa e precisa ser preservada. Só com esse sentimento é que é possível pensar em conflitos e dilemas, né, das pessoas, porque se não há preocupação com a vida de algumas pessoas, isso implica que não há conflitos, né, não vai ter conflitos e dilemas nessa condição. Então, o tema geral desse curso, ele traz o foco, né, nas questões dos processos psicossociais de vulnerabilidade. Né? Todas as apresentações, de alguma forma, tocaram na questão dos sentimentos de insegurança, angústia, medo, que pela agudização dessas vulnerabilidades em diferentes dimensões, social, econômica, política, psicológica. Porém, é importante ressaltar que uma parte da população, uma grande parte da população, para elas, a pandemia só acentuou vulnerabilidades que já fazem parte dos seus cotidianos, especialmente para quem está à margem, em situação de pobreza extrema e tem sua vida marcada pela privação e pelas consequências nefastas da enorme desigualdade social que temos no Brasil. Também são esses os que enfrentam os efeitos do vírus mais intensamente, porque a desigualdade aí também está presente. O vírus se dissemina por todos os setores, mas suas consequências são bem distintas entre as diferentes camadas sociais. É com essa visão que eu procurarei desenvolver a minha fala hoje. Eu organizei o texto abordando 3 pontos. No primeiro, em que procuro situar conceitualmente e de forma breve a ética e a bioética. Em seguida, discorro sobre o cenário político brasileiro atual, para o entendimento da intensidade com que se apresentam esses dilemas éticos para os profissionais de saúde neste contexto, inclusive já a psicologia. E, para finalizar, discuto sucintamente a articulação entre ética e ciência, considerando o recorte que escolhi, né, esse recorte. Então, inicio trazendo uma ideia geral sobre ética para abrir a discussão. Parto da compreensão de que ética é fundamentalmente uma prática e se realiza nas relações sociais, de modo a tornar possível e respeitoso o convívio em sociedade. Portanto, não é uma forma natural de agir, e sim ela surge da necessidade que se faz imperiosa para o convívio social civilizado. Diferente dos outros animais, que se agregam pelo instinto de preservação da espécie, nós, humanos, temos a capacidade de definir regras, criar meios e estabelecer modos de conviver coletivamente. Portanto, a ética é uma prática de convivência social e se expressa nas nossas atitudes para com os outros com quem interagimos. Assim, a ética tem como princípio básico o respeito ao outro, a relação com a alteridade. Isso não se traduz em uma ética universal nem imutável, pois ela está enraizada na cultura e na história de cada grupo social, que foi construindo regras e normas próprias e formando valores e costumes atinentes a cada sociedade, e que se transformam com o movimento da vida social. Na filosofia, a ética tem diferentes interpretações, desde os gregos, que a concebiam como conjunto de virtudes,
Aristóteles desenvolve todo um pensamento explicativo sobre essas virtudes, destacando a prudência como a principal delas, e o valor da amizade e da justiça nas relações sociopolíticas entre os seres humanos. Já na visão kantiana, ética é compreendida como imperativo do comportamento, e seu parâmetro é o coletivo, o que vale para todos. Kant tem por base o primado da razão e entende que, por sermos seres racionais e responsáveis, definimos e introjetamos normas para uma vida civilizada em sociedade. Spinoza entende que somos seres naturalmente passionais e sofremos ações externas. Para ele, a passividade é a condição primeira do ser. A virtude está na força de não sucumbirmos a essas ações externas e sim sermos causa do nosso pensamento, atos e sentimentos. Ele qualifica, então, paixões alegres e paixões tristes. As primeiras são as alegres, né? São referentes à capacidade de transformar as paixões em ações. Já as tristes nos levam à passividade, isto é, ao domínio das ações externas sobre nós. Levinas, na contemporaneidade, vai também considerar a passividade como primordial por estarmos disponíveis a sermos afetados pelo outro. A sua ética propõe a radicalidade da relação com o outro, com a alteridade. Nas palavras do nosso colega Célio Freire, né, que tem um livro, O Lugar do Outro na Modernidade, que é o livro da sua publicação da sua tese, ele diz: o sujeito é para o outro pré-originariamente, sofre pelo sofrimento do outro, responsabiliza-se pelo outro e pela responsabilidade do outro. Então, aí está a radicalidade, né, do pensamento do Levinas. Já na modernidade, e com o capitalismo crescente, a ética vai se basear no princípio utilitário. É preciso avaliar, calcular o que promove mais bem-estar e menos danos para a maior parte das pessoas. Ou seja, o que vai priorizar é o fim, independente dos meios utilizados, desde que resulte em benefícios para o maior número de pessoas. Por exemplo, né, se pensarmos na questão da pandemia, nós temos vários estudos que estão buscando encontrar vacina contra o coronavírus, né? Esses estudos, pelo princípio utilitarista, poderíamos supor que, para salvar a maior parte das vidas humanas, seria possível pôr em risco outras que vão servir de cobaias ingênuas desses estudos. Foi por essa lógica utilitarista que se guiou a ciência, por exemplo, no fascismo e no nazismo, justificando estudos que podiam levar até a morte, como aconteceu principalmente na Segunda Guerra Mundial, em que foram praticados horrores por pesquisadores para produzir a eugenia dos humanos, derivada da concepção da superioridade da raça branca. Após o fim da Grande Guerra, outras atrocidades foram praticadas em nome da ciência. Pesquisas foram desenvolvidas em vários campos disciplinares, sem o conhecimento pelos sujeitos dos seus objetivos e procedimentos, e alguns provocando danos graves aos que participavam. Pesquisas publicadas em periódicos que revelavam não respeito à integridade e à vida dos participantes, que eram realizadas com os chamados cidadãos de segunda classe, né, como eram os internos em hospitais de caridade, os deficientes mentais, os pacientes psiquiátricos e outros, os pobres, que eram considerados, que tinham para eles a possibilidade de serem aviltados, para servir como possibilidade de ampliar o conhecimento para servir à humanidade. Então, essas questões foram sendo pensadas e, junto com essas críticas, né, sobre essas práticas, o avanço tecnológico e científico provocou problemas antes não colocados para os pesquisadores. Por exemplo, os aparelhos que prolongam a vida, que mobilizaram discussões sobre a eutanásia, por exemplo.
Então, assim, o ambiente de mobilização pelos direitos humanos nos anos 60, 1960, também foi algo que motivou o surgimento da bioética. Quer dizer, eu vou retomar essa parte. As práticas de pesquisa, essas práticas, né, usurpadoras, essas práticas nefastas da pesquisa, o avanço tecnológico da ciência que trouxe determinados problemas que antes não apareciam, e o ambiente de mobilização dos anos 1960 em relação à luta pelos direitos humanos foram fatores que impulsionaram o surgimento da bioética e da ampliação para outras áreas, além da medicina, deixando a tradicional ética médica para pensar a ética da vida. Aqui no Brasil, a bioética aparece no final dos anos 1980, mas só vai se consolidar como disciplina já no século XXI. A bioética se preocupa com o respeito pela vida de qualquer ser humano ou animal não humano. E, com isso, estabelece regras para intervenções e para a realização de pesquisas com estes sujeitos. É considerada uma ética aplicada que integra e relaciona diferentes campos de conhecimento. Segundo os autores Sérgio Rego, Marina Palácio e Rodrigo Siqueira Batista, no livro Bioética para os Profissionais de Saúde, eles dizem, ela pode ser definida como um estudo sistemático das dimensões morais da ciência, da vida e dos cuidados em saúde, que empregam uma variedade de metodologias éticas em um ambiente interdisciplinar. Os autores chamam a atenção para o respeito tanto aos interesses individuais quanto à coletividade, priorizando a ética do cuidado e a consideração responsável pelo outro. Eu estou trazendo aqui um olhar mais positivo sobre a bioética e também algumas críticas em relação a isso, mas eu estou chamando a atenção da bioética por conta do foco que eu estou trazendo, que é a questão dos dilemas, né, dos profissionais. Então, dos profissionais de saúde, mais especificamente. A bioética analisa e avalia critérios para se lidar com os conflitos e dilemas morais. Daí a importância de atentar para suas diretrizes em tempos de pandemia, quando esses dilemas passam a constituir o dia a dia dos profissionais de saúde, especialmente aqueles que estão na linha de frente, trabalhando diretamente com as pessoas contaminadas e com sintomas da doença, desde os casos mais graves até os que estão na dependência de equipamentos de respiração e leitos de UTI. Traçado esse panorama conceitual, eu passo para o segundo ponto da minha exposição, que é a contextualização da problemática, focando no Brasil para refletir sobre os dilemas éticos. Na nossa realidade, para analisar esses dilemas, não basta considerar apenas a pandemia, o vírus, a doença. É necessário pensar na exacerbação dos conflitos e dilemas éticos em decorrência de políticas e ações anteriores que deixaram de ser propostas ou não foram efetivadas, como a falta de investimento para o SUS, a precariedade dos equipamentos de atendimento, a escassez de equipamentos de segurança e uma série de outros problemas que podiam não estar sendo adicionado, acrescentado aos conflitos que a própria pandemia provoca, né? Que é a própria doença e o lidar com ela vai provocar. Então, nós temos um sistema de saúde, um modelo e referência para o mundo, com atenção universal, que possibilita assistência à saúde para todos os brasileiros. É pela existência do SUS que estamos conseguindo evitar um colapso total e uma tragédia maior para a nossa população em geral. Como sistema unificado, presta assistência nos diferentes níveis de atenção à saúde, inclusive para quem dispõe de planos de saúde e de atendimento em hospitais particulares, que se beneficiam do SUS pela amplitude de ações que ele envolve. Entretanto, a ignorância sobre a importância desse sistema e sua negação vem acarretando brutal restrição de investimentos
e desvio de recursos, de muitos recursos a ele destinados, comprometendo a sua plena execução e limitando o seu alcance para dar conta de um contingente desmedido de demandas emergenciais, né, que acontece agora. Isto repercute no trabalho de quem está no atendimento direto, produzindo situações de estresse e de conflito. A esta limitação do SUS se acrescenta o fato de estarmos enfrentando um desgoverno em nível nacional, não apenas por termos um presidente, né, perverso e incompetente, mas como também por uma equipe de ministros ignorantes e despreparados, que estão no Planalto Central atuando em benefício próprio e indiferentes da tragédia que assola o nosso país, que atinge, como sempre, principalmente a população pobre, negra e periférica, chegando a um índice de mortalidade que coloca o Brasil na segunda posição entre os países com o maior número de mortes pelo Covid-19. Neste cenário, é evidente que se agudizam os problemas no atendimento aos contaminados e doentes dessa pandemia, tornando mais urgentes e intensos os conflitos e dilemas dos profissionais de saúde, de modo geral, inclusive os psicólogos. Falta uma coordenação nacional responsável e sintonizada com governos estaduais e municipais para organizar as demandas e direcionar os recursos de forma a suprir as necessidades básicas para o atendimento a todos os que estão sofrendo nas UPAs e nos hospitais em todo o território nacional. Ao contrário, a conduta do presidente e dos seus ministros vai no sentido oposto ao que é recomendado pela ciência e especialistas na área e seguido pelo mundo inteiro. Ficamos impactados e indignados com a falta de ética, a insensibilidade e mesquinhez dos ministros de Estado e do presidente, que desqualificam e debocham das mortes e dos sofrimentos da população com expressões do tipo: o que eu tenho a ver com isso? Não sou coveiro, vai morrer mesmo. E declarações como o ministro da Economia, que considerou desnecessária a compra de mais respiradores, por não saber qual a utilidade que eles terão depois que passar a pandemia. Do ministro do Meio Ambiente, que também declarou que deveria se aproveitar a tranquilidade, né, do momento, com a imprensa voltada para o coronavírus, para poder aprovar apressadamente no Congresso decretos e emendas impopulares. Então, é uma situação que extrapola o problema da pandemia, né? Assim, para nós brasileiros, esse problema tem o agravante de nos colocar frente aos riscos, não apenas dos efeitos do vírus, mas também de uma política de descompromisso com a vida e de negação da gravidade do problema, levando boa parte da população ao descumprimento das recomendações da Organização Mundial da Saúde, dos profissionais da área e dos pesquisadores. O descaso com essa gravidade ameaça a vida de quem assim age e dos outros. Neste contexto, falar sobre ética como uma prática de respeito com o outro, com o diferente, é reagir a este estado de coisas, é se comprometer com a solidariedade, com a atenção à exigência de ficar em casa e evitar contaminar a si e aos outros, é responsabilizar-se pelo cuidado e ter a preocupação com os expostos ao vírus, em especial os que estão trabalhando em serviços essenciais, os que não têm como seguir as recomendações em face da precariedade da própria existência, e com os profissionais de saúde que arriscam suas próprias vidas para preservar e salvar a vida dos outros. Retomando a questão dos conflitos e dilemas éticos,
desses profissionais, nos perguntamos, diante desse cenário, como enfrentar situações limites provocadas por essa política desastrosa e que coloca as decisões sobre a responsabilidade desses profissionais que estão atuando diretamente com a população infectada. Como fazer escolhas sobre quem será atendido de uma demanda crescente e concomitante de pacientes em estado grave, quando há limitações de pessoal e de recursos disponíveis para todos. Como decidir sobre quem irá sobreviver com acesso a respiradores e a leitos de UTI escassos e insuficientes? Como suportar o sofrimento de pacientes que estão morrendo em massa e sem o apoio e afeto das famílias, dos familiares? O enfrentamento desses e outras situações limites desafia esses profissionais e põe em questão a dimensão ética na sua atuação cotidiana. O compromisso com o outro e com a vida precisa ser a prioridade em suas decisões. Os profissionais de psicologia, assim como de serviço social e de outras áreas que estão nesses locais, né, que estão nos hospitais, nas UPAs, eles também enfrentam esses mesmos dilemas, porque eles estão recebendo os pacientes, mediando o contato deles com suas famílias, sendo responsáveis por transmitir óbitos, etc. Nesse contexto, a pressão e estresse, todos esses profissionais que atuam nos espaços em que circula o vírus, precisam lidar com o medo da contaminação de si, dos outros, com a angústia de não ter como amenizar o sofrimento dos que atendem, o sofrimento este que é também seu, porque a pandemia ameaça todos nós. Então, misturam-se afetos e tensões, o que requer maturidade e muita responsabilidade para atuar. Então, nesse contexto, para finalizar, eu trago o último ponto que eu quis destacar, que é justamente a relação entre a ciência e a ética. O que a ciência tem a ver com isso, então, né? Como se entrelaçam ética e ciência nessa realidade? Então, parto de uma visão de ciência como prática social e produto da ação humana, portanto, sujeita a imperfeições, aos afetos e às implicações políticas e ideológicas dos seus produtores, né? Nesse momento, o que se coloca como desafio essencial para a ciência é a exigência de rapidez e urgência de investigações para desvendar o desconhecido, imprevisível e inusitado deste vírus e chegar a encontrar alternativas para seu controle e prevenção. Em face disso, os riscos e benefícios de uma ética utilitária precisam ser avaliados e ponderados responsavelmente. Também faz exigência a virtude da prudência de que falava Aristóteles e da racionalidade requerida por Kant. Contudo, no confronto radical com a alteridade, no confronto radical com a alteridade, como propõe Levinas, que podemos construir uma ciência implicada, antes de tudo, com a vida humana. Como sustenta Boaventura de Souza Santos, uma ciência prudente para uma vida decente. E ele explica, dizendo, a ciência não pode ser apenas um paradigma científico, um paradigma do conhecimento prudente. Tem de ser também um paradigma social, o paradigma de uma vida decente. Então, é com essas palavras do Boaventura que eu encerro essa apresentação. Peço desculpa pelo nervosismo, mas a minha intenção é justamente trazer essa discussão sobre o sofrimento que passa, né, os profissionais de saúde frente a essas questões de dilemas e conflitos que não estão restritos à questão da pandemia, da realidade da doença, das angústias que essa doença traz, mas ainda por cima acrescentar isso à nossa realidade social, política atual, que acentua, né, evidencia essas questões. Então,
Foi essa a busca da minha contribuição e espero que não tenha ficado muito atrapalhada aí para a compreensão de vocês. Obrigada, pessoal.